Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Eu espero que sim. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês mais uma reflexão. Nós vamos falar sobre vida eterna. O que é a vida eterna e como tê-la. E primeiramente nós vamos para o texto do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu vou ler de novo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Acerca do que é a vida eterna, nós vamos nos basear nesse versículo que foi o próprio Senhor Jesus que deu essa definição da vida eterna. Como tê-la, nós vamos para o capítulo 3 de João, onde Jesus conversa com um especialista nas escrituras chamado Nicodemos, em que questiona Deus sobre nascer de novo, sobre o reino de Deus, e no fim Jesus explica também que no fim isso era a vida eterna. Como nós podemos ter a vida eterna? E Nicodemos questiona Jesus, e lá no versículo 14, Jesus ainda, na resposta a ele, diz assim, João 3, 14: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 16, muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui. E aqui nós vemos como ter a vida eterna. E lá nós vimos o que é a vida eterna. Ter a vida eterna é crer em Deus, é conhecer a Deus. É um conhecimento cognitivo, emocional e espiritual. Só que o espiritual muitas vezes não acontece porque nós queremos, acontece porque Deus quer. E só Ele pode fazer isso em nós. Só o Espírito Santo pode revelar verdadeiramente quem Deus Pai é, através de Jesus Cristo, através da obra dele. E nós sabemos que esse crer envolve muito mais do que simplesmente um conhecimento. E inclusive, lá no capítulo 17 tem um comentário bíblico em que ele fala sobre o conhecimento acerca de e o conhecimento realmente, propriamente dito, né? O que é o conhecimento. E o crer também é nesse sentido. Não é crer simplesmente de ter uma informação de quem Deus é. E a vida eterna é exatamente isto. Não é simplesmente saber quem Deus é. Não é simplesmente conhecer a Deus de ouvir falar. Não é simplesmente dizer que crer em Deus. Mas é ter uma vida com Deus. E um exemplo muito legal sobre isso é sobre um cozinheiro que faz vários pratos no seu dia, inúmeros pratos bonitos, bem feitos, né, bem elaborados e talvez muito gostosos, e que oferece a muitas pessoas, mas ele nunca experimentou alguns desses pratos. E o conhecimento acerca de, e o conhecimento realmente é mais ou menos isso, o exemplo. Às vezes ouvimos mesmo falar de Deus até bem, entendemos, mas nunca experimentamos, nunca desfrutamos do que é a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é uma informação, é uma experiência. É algo que você experimenta,
é algo que você degusta, desfruta. Isso é a vida eterna, isso é viver a vida eterna. A vida eterna não é algo para que a gente fique sabendo. A vida eterna nos foi dada para que fosse vivida. E a única forma de nós vivermos nela é crer no sacrifício de Cristo. É ser gerado pelo poder do Espírito uma vida em nós, algo sobrenatural, algo vindo da parte de Deus, algo que nós não podemos fazer. E isso vai gerar essa experiência de vida, vai gerar essa vida eterna, essa vivência, essa convivência, esse relacionamento. Conhecer a Deus é um relacionamento e não tem como nós conhecermos uma pessoa ou alguém ou alguma coisa sem nos relacionarmos com ela. E nisso se baseia a vida eterna, no conhecimento da pessoa de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, por meio de uma experiência que o Espírito faz em nós sobrenaturalmente. Sabe, e talvez você seja uma pessoa dessas que já ouviu sobre Deus, escutou sobre Deus, às vezes até falou de Deus, mas nunca teve uma experiência com Deus. E é para você que eu gostaria de compartilhar mesmo essa mensagem. Eu gostaria que você lesse. Pegue a sua Bíblia, procure. Leia João 3. Leia todo o capítulo. Depois leia João 17, no versículo 3. E deixe o Espírito falar o seu coração. E a minha oração é que a gente entenda e viva a verdadeira vida eterna, que é conhecer a Deus como único e Jesus Cristo como seu único Filho e viver. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu oro pela minha vida. E eu sei, Pai, que a experiência do Espírito Santo de viver vida eterna é real. E é baseado nisso em que eu intercedo pela vida dos meus irmãos, pela revelação que o Espírito Santo pode fazer na vida deles através da Tua palavra. Alcance corações, Pai, para que vivam a verdadeira vida eterna e não somente escutem falar, mas que o Senhor venha com Teu poder e entre nos corações e transforme mentes, Pai, para que desfrutem e vivam da verdadeira vida eterna que inicia aqui e agora, a partir do momento que o Senhor se revela a nós. E desfrutará disso por toda a eternidade, por todos os tempos, Pai. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.